Capítulo 3 Reproduzir som o sotaque est l'âme do discours, e o luidon le sentimento et la vérité. A sente é a alma da linguagem, dá idioma seu sentimento e verdade. Jean-Jacques Rousseau, Emily estamos agora os cavaleiros que dizem e que ficam. Zoroastruing BRNs do bem. As cavaleiros que até recentemente disse, de Monty Python e o Santo Graal. Nós passamos 2 capítulos pontificando sobre a aprendizagem em memória, e reconhecidamente, não temos ficou muito feito. Você não aprendeu quaisquer palavras úteis, e eu estou prestes a dizer-lhe para não abrir o seu livro de gramática. Em vez disso, vamos aventurar fora para a terra de som. Vamos discutir muitas razões por isso, mas o mais importante é o seguinte: quando você não tem certeza sobre a forma como soa seu idioma, você está preso a aprender 2 línguas ao invés de apenas um. Em um mundo ideal, a língua escrita e língua falada caminhar juntos, de mãos dadas. Eles compartilhar palavras livremente entre si, ajudar uns aos outros através de manchas difíceis, e geralmente têm um bom tempo juntos. Você vem junto, sair, e em breve, vocês 3 são bons amigos. Escrito linguagem dá-lhe algumas boas recomendações de livros. Você tem o jantar em cima da linguagem falada do casa, e os 3 de você ter uma explosão. O que não é amar? As 2 línguas têm uma nova companheiro, e você está conhecendo-os a uma velocidade vertiginosa, porque você pode conversar sobre o que você já leu, e você pode ler sobre o que você ouviu. Tudo isso vai para a porcaria, se não começar com pronúncia, porque ficar preso com um monte de palavras quebrados. Nós encontramos uma palavra quebrada sempre que pensamos a palavra é pronunciada de uma maneira, mas na verdade é pronunciada de forma diferente. Estas palavras não podem ser compartilhadas entre a língua escrita e a linguagem falada, e como resultado, eles quebram-se nosso pequeno círculo de amigos. Você pode ter encontrado palavras quebradas em inglês. Eu certamente tenho. Passei a maior parte da minha vida convencido de que o esquema de palavra foi pronunciado a Shein. Eu li sobre Shein Scores, pirâmide Sheins, e os homens com Shein Ming que os correu. Infelizmente, Shein tinha um amigo chamado Skel. Skel parecia bastante similar em significado e uso de Shein, mas nunca pareceu ver ambas as palavras no mesmo lugar, então eu nunca sabia quando usar cada palavra. Evitei usar qualquer um deles sempre possível. Eu só descobri a verdadeira identidade de Skel no meio da faculdade, quando eu finalmente decidi googlear ambas as palavras e descobrir as reais diferenças entre eles. Em vez disso, descobri que o meu 2 palavras eram na verdade uma palavra e uma pronúncia erro. Meus 2 esquemas viviam em uma fenda que tinha escavado entre a minha língua falada e minha escrita língua. Esta fenda foi, felizmente, pequeno. Eu só raramente caí e ficou confuso, porque esquemas não são ocorrências diárias. Mas imaginar, por um momento, o quão difícil seria se a sua língua inteira foram pontilhadas com esquemas, scales e chains à espreita atrás de cada esquina. Você nunca ter certeza do significado preciso e utilização de qualquer uma destas palavras, e como resultado, você ter um tempo terrivelmente difícil de usar ou lembrá-los. Em inglês, é improvável que você cair nas quebradas armadilha palavra muitas vezes. Você está cercado por conversas, livros, filmes e programas de televisão que inevitavelmente chamam a vaquieste de pronunciar erros. Em uma língua estrangeira, você não tem tanta sorte. No final da minha imersão em francês programa, eu estava sentado em uma sala de aula com 7 estudantes franceses avançados, discutindo filosofia. Nós tínhamos recentemente Lewis Close por Sartre, e estávamos comparando as ideias de Sartre com as de Descartes. Isto pode ter sido a mais esotérica conversa e breve que eu já tive, e foi em francês, de todas coisas. Um dos meus colegas levantou a mão e apontou que havia outro que o filósofo deve ser discutindo. Seu nome era Descartes. Dica francesa do dia: se você encontrar uma palavra francesa errante em suas viagens, você pode assumir que cada consoante final é silencioso exceto para os consoantes encontrados na palavra em inglês. Cuidado, C, R, F e L são frequentemente pronunciados. O meu colega tinha sido apanhado por uma palavra quebrada, mas desta vez, sua língua estava cheia deles. Francês é notório por sua ortografia peculiar. A grande maioria das consoantes finais do francês são lançados distância. Baux é pronunciado bo, e vos é pronunciado extravagâncias, como este surgem em quase voo. Todas as línguas. Em inglês, frases como eu estou indo para ir são gradualmente substituídos por vou ir, o que pode eventualmente se transformar em go e gone. Estas mudanças ocorrem mais rapidamente no falar da língua do que na linguagem escrita, de modo que cada idioma, eventualmente, se divide ao meio. O francês é, por conseguinte, 2 línguas, a linguagem escrita de Descartes e a língua falada de Descartes. No mundo ideal discutimos anteriormente, você e essas 2 línguas vai crescer juntos e apoiar uns aos outros. Quando você lê um livro, novas palavras e pedaços de gramática encontrar seu caminho em suas conversas. Nessas conversas, você vai ouvir novas palavras, que vai encontrar seu caminho em seu escrevendo. Cada vez que você encontrar uma nova entrada, melhora sua compreensão e fluência em cada aspecto do seu idioma. Este processo só funciona se você pode se conectar com êxito às palavras que você lê, as palavras que ouve. O meu colega tinha lido sobre Descartes a partir de livros, e ela tinha ouvido falar sobre Descartes em discussões. Porque ela não havia internalizado regra drop de final consoantes do francês, ela era lutando para manter o controle de palavras quebradas com nomes semelhantes, crenças muito similares, e exatamente o mesmo profissões. Até o final de nossa discussão, ela aprendeu sobre seu erro, mas que sobre as centenas ou milhares de palavras que não tínhamos discutido. Que sobre mesas quebrados, orçamentos e terrenos eram ainda escondidos nas sombras, armados com suas consoantes finais silenciosos, e esperando por sua oportunidade de causar confusão. O melhor que você internalizar boa pronunciar hábitos no início, menos tempo você vai perder caçar palavras quebrados. Se você pode construir um instinto sobre a pronúncia, então cada nova palavra você lerá automaticamente encontrar o seu caminho em seus ouvidos e sua boca, e cada palavra que você ouve vontade reforçar a sua compreensão de leitura.
Você vai entender mais, você vai aprender mais rápido, e você vai poupar-se a busca por palavras quebradas. Ao longo do caminho, você vai ter uma mais fácil memorização tempo, você vai fazer melhores impressões sobre falantes nativos, e você vai falar com mais confiança quando você estiver pronto. Como você pode fazer isso rapidamente? Se você passar 2 meses debruçado sobre regras de ortografia e cartas de vogal antes de aprender uma única palavra, você provavelmente vai ficar entediado. Você precisa de um caminho através pronúncia que rapidamente ensina o básico e, em seguida, reforça e desenvolve a sua pronúncia instintos enquanto você está ocupado aprendendo o resto da língua. Neste capítulo, vou quebrar a 3 principais desafios que você está acima de encontro: formação de orelha, a formação boca e formação olho. Nós vamos cobrir diferenças entre eles, os métodos que você usará para vencê-los, e as recompensas que você vai encontrar quando você faz. Treinar seus ouvidos, religar seu cérebro na beira do Mar do Norte. Um oficial da guarda costeira alemã espera no seu rádio. KSHH tema e DAI. Socorro! Olá, você pode nos ouvir. Estamos afundando. Já, olá. ZZZ guarda costeira alemão. Estamos afundando. Estamos afundando. Está bem. Vate é você sim sobre? Berlitz advertisemento: os bebês ficam muito crédito no mundo de aprendizagem da língua. Eles têm uma capacidade aparentemente sobre-humana para ouvir as diferenças entre cada som em todas as línguas, e há um monte de sons para ouvir. Línguas do mundo contém cerca de 800 fonemas, 600 consoantes e 200 vogais. A maioria das linguagens escolher cerca de 40 destes para formar suas palavras, embora o leque é bastante largo. Há uma linguagem pura chamada Rotokas em Papua Nova Guiné com apenas 11 fonemas, e Tawa, falado em Botswana, usa até 112, mais 4 tons. Alguns destes fonemas são totalmente estranhos para línguas. Ouvido o clique de um alto-falante inglês de África pode soar estranho, mas a maioria dos fonemas são variações sutis sobre sons familiares. Há pelo menos 10 T de que ocorrem em idiomas do mundo, e os falantes de inglês raramente ouvem as diferenças entre qualquer um deles. 2 T de diferentes permitem que você ouvir a diferença entre meu gato Stan e meu tanto gato. A menos que você gato frequente salões de bronzeamento, esta distinção não é particularmente importante em inglês. Se, por outro lado, você estava aprendendo coreano, você teria que encontrar T como Tan e T como Stan. São 2 letras totalmente diferentes, que formam palavras completamente diferentes.